comecei isso aqui agora e eu já tô surtando, simplesmente eu tô na página, cadê, gente? Onde olha a página aqui? 13, tô na página 13 e tô surtando já. Alô, amigas! Gente, vim falar, na verdade, sobre a minha leitura Confusões do Amor, da Lynn Painter. E, gente, eu li só até a página 43 até agora e eu já ri muito, muito mesmo. Aqui nós vamos conhecer a Abby. Ela é uma faxineira e ela trabalha de forma diferente. Tipo, se a galera da casa, os donos da casa, for viajar, ela vai pra fazer a faxina, tipo, meio que durante a noite. Então, assim, eles nunca se cruzam, nunca se veem, sabe? E aí, aqui nós temos o Declan, que é esse mocinho aqui. Ele tava em viagem a trabalho. E aí, ela vai fazer a limpeza na casa dele. Ela sabe que ele não vai voltar, tipo, acho que durante uma semana que ele vai viajar. E ela vai limpar a casa dele. Só que acontece que o apartamento, o prédio dela tá com infestação, então eles estão dedetizando. E eles falaram: olha, não tem como vocês ficarem aqui enquanto a gente tá cuidando, né, dessa infestação. E então ela pensa: o que que eu vou fazer? Porque eu não tenho dinheiro pra ficar em hotel e eu não tenho ninguém que eu possa ficar na casa. E ela pensou: vou ter que dormir aqui. E vou deixar tudo impecável no outro dia e vou dormir aqui. E aí ela realmente vai dormir lá e ela não poderia estar fazendo uma coisa dessa, obviamente, né? Ela vai ser despedida se alguém pegar ela fazendo isso. E aí, no outro dia cedo, ela realmente, quando ela acorda, ela deixa a cama impecável, mas quando ela sai do quarto, simplesmente tem os pais do Declan no café da manhã na cozinha dele. Ela fica tão tipo assim, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? E eles, oi, nossa, tudo bem, queria muito te conhecer e tal. E aí eles, a Abby, aí ela fica assim, hã? Como assim eles conhecem uma Abby? Como assim? E ela vai embora rapidamente dali, né? Porque ficou com medo de ser mandada embora, de acontecer alguma coisa com ela, deles, enfim. E chama a polícia, do ponto de vista do Declan também. E o Declan é um cara que ele é muito focado no trabalho, muito, muito mesmo. Ele tem um cargo muito bom. E as pessoas, apesar dele ser muito bom no que ele faz, ele quer ser mais levado a sério, porque apesar de ter 30 anos, a galera do trabalho dele pensa que ele ainda é um garoto e tal, porque a gente tá falando de pessoas mais velhas, né? De anos e anos de carreira. Então, pra ele ser levado mais a sério, ele inventou uma namorada, que se chama Abby. Então, por isso que quando a Abby apareceu, os pais dele já estavam meio que esperando uma Abby. E o que eu falei não é spoiler, tá aqui ó, uma faxineira que precisa urgentemente de um lugar pra ficar durante uma semana, um milionário que precisa urgentemente de uma namorada de mentira em um evento importante. Os dois são colocados frente a frente após uma coincidência, uma infestação e uma invasão de domicílio. E resolve fazer o pior acordo do mundo. Enfim, acho tão bonitinho esse baldinho aqui, com esse esfregão, enfim. Aqui mais detalhes do livro. Gostei muito dessa capa, achei uma capa muito bonita. Por dentro, eu já separei os meus post-its. E por dentro é assim. Olha que lindo. Enfim. E os inícios de capítulo é uma fofura, né? Ela falou que aceitaria ser namorada dele por mais um final de semana se ele pagasse 40 mil reais pra ela. Ele falou assim, ó. É bom você olhar nos olhos quando disser coisas como 40 mil, querida. Ui! Disse assim pra ele que vai ser a melhor namorada do mundo nesse final de semana, que eles precisam passar juntos. Aí ele pegou, pensou aqui, lembrando da história mentirosa dela, dele ter batido a bunda na parede na academia quando conheceu ela. Simplesmente ela contou pras pessoas que eles se conheceram com ele caindo da esteira e batendo a bunda na parede, porque tava olhando ela demais e esqueceu da esteira. Gente, eu já ri horrores com esse livro, já fiz várias marcações, sério. Já ri muito com esse livro aqui. Ela perguntou pra ele como é que tinha sido o treino dele. Aí ele falou, não bati a bunda na parede, então acho que mandei bem. Ela tá falando assim, que o Declan tá sempre no celular. E não era no Instagram, nem jogando de crush. Era realmente no e-mail, aberto, trabalhando. Porque realmente, tem muitas pessoas que vivem no celular. Mas é ou no Instagram, TikTok ou Candy Crush. Sim,
simplesmente ela foi traída, né? Ex-noivo. E aí ela pegou e falou assim que tá bom, já passou um ano, que agora ela tava bem envolvida com o atual projeto dela de prosperar a qualquer modo. Já tinha chutado o Lucas, que no caso é o ex-noivo dela, comprado novas roupas de cama e retomado o crochê. Tipo assim, cara. Uau, ela realmente mudou totalmente. Ah, e ela é tão aventureira que ela não só voltou a fazer crochê, como comprou também um air fryer. E ela foi muito além. Ela trocou o emprego dela, que ela fazia vídeos promocionais para uma universidade, por um emprego numa empresa que fazia vídeos promocionais. Acabei de pegar Haters do Amor pra ler. É a primeira experiência que eu tenho com a escrita da autora, apesar de eu ter todos os livros, eu não sei se todos, mas pelo menos os mais famosinhos dela, publicados aqui no Brasil, eu tenho. E esse aqui foi o último livro que eu comprei. E tá sendo o primeiro que eu leio. Eu tenho guarda-costas há um tempão e até hoje eu não peguei pra ler, mas enfim. E cara, já começou de uma forma que chamou muita atenção. Confesso que nas primeiras páginas eu não tava gostando tanto assim. Não que eu esteja tão à frente, porque eu tô na página 29 agora. Mas, sei lá, chegou ali na página 20, eu comecei a me envolver mais. E aqui nós temos uma protagonista que ela tratou assuntos muito importantes. Ela tem ali uma questão de autoestima e que o que surgiu essa questão dela com a autoestima dela foi simplesmente a internet. Eu sei que desde que o mundo é mundo já tinha críticas, né? Antes da internet tinha ali os jornais, as revistas que já saía falando com pessoas, mas hoje tá muito mais livre o acesso, né? Então todo mundo tem acesso à internet e as coisas estouram com muita rapidez. Viraliza com muita rapidez, né? Então, quantas pessoas são canceladas e como isso dói nas pessoas? Acabou que, tipo assim, já é uma normalização o cancelamento, mas eu fico imaginando como é dolorido pra quem recebe aquele cancelamento, pra quem recebe comentários negativos sobre o seu corpo. Aqui, no caso dela, ela namorava com um cara que estourou na música. E aí ela foi pra uma premiação com ele e simplesmente ela foi cancelada, ela foi atacada pelo corpo dela, pela roupa que ela tava usando. E eu fiquei assim, me tocou muito isso, sabe? Eu fiquei, cara, como assim a pessoa recebe esse tipo de comentário? Como é que as pessoas normalizaram isso, sabe? Falar do corpo do outro, colocar ele nessa situação, porque ela não era a famosa da situação. O namorado dela era famoso. Ela começou a falar assim, quem é essa? A mãe dele? E eu já vi comentários assim com pessoas da mídia, sabe? Ela entrou em uma dieta que ela ficou paranoica e isso trouxe muitas inseguranças. E eu brinquei, né? Nossa, como ela é aventureira e tal, mas eu gostei do estilo dela, porque é um estilo calminho, ela gosta de audiolivros, ela gosta de livros, ela gosta de crochê, ela gosta de ficar mais na dela. Ela é calma, mas eu entendo que também isso é uma forma dela se esconder, ela mesma se esconder. E outra, ela faz colagens de corpos plus size. Tem muitos livros também sobre isso, de autoaceitação, mas apesar dela lutar muito por essa aceitação, essa autoaceitação e se tratar com mais carinho, ainda assim ela tem ali, né, as suas inseguranças com o corpo. Mas enfim, depois eu vim falar com vocês mais porque agora já é tarde. Terminei Confusões do Amor, vou vir falar sobre Confusões do Amor e comento mais sobre a história, mas eu precisava vir falar sobre isso. Vim falar sobre Confusões do Amor e ele ficou com 3,5 estrelas. Eu achei assim que no início do livro tava bem divertido e o livro foi muito divertido, eu ri muito com o livro, mas por que eu não dei uma 4 estrelas, 4,5 estrelas, 5 estrelas? Porque teve alguns pontos aqui que eu achei meio que não me agradou tanto, que não fez eu amar o livro. Não que não seja bom e não que eu não indico, porque eu indico e 3,5 estrelas não é uma nota péssima. O livro ruim mesmo é abaixo de 3 estrelas. Então, assim, 2,5 estrelas, 2 estrelas pra baixo disso, meu amor, o livro é ruim. Aqui a gente vai conhecer a Abby e o Declan. Como eu falei, ela trabalhava na casa dele, ela fazia faxina lá. E aí ele tinha inventado uma namorada que por um acaso era do mesmo nome que ela. E ele precisava de ir em um evento. Como os pais dele conheceu ela, então ele falou assim, não, eu não te mando pra cadeia. Então eu não peço sua demissão se você topar ir comigo esse final de semana pra essa festa. Só que as coisas acabam indo além dessa festa. Eles criam ali um sentimento, tem conexão.
A princípio é só esse acordo mesmo, dele não mandar ela ir pro olho da rua, né? Pra não falar com a empresa dela pra despedir ela. Troca vai a essa festa com ele. E assim, ela é muito engraçada. E os dois têm uma vida muito diferente do outro, porque ele é um cara milionário. E ela é uma menina que, tipo, tá com contas até o pescoço. E, enfim, então assim, um dos motivos também de eu não ter dado uma estrela maior foi porque teve coisas aqui no livro que não foi bem desenvolvida. Tipo, teve pontos que eu queria ter visto o desfecho e não teve o desfecho, sabe? Teve duas coisas aqui que eu fiquei assim, tá, e aí? Não vai falar mais nada sobre isso? Então, é por isso. Não foi uma leitura perfeita, assim, uma escrita impecável, uma história impecável, entendeu? Não mexeu comigo, assim, dessa forma. Igual Melhor que nos Filmes, por exemplo, dessa autora. Eu acho aquele livro incrivelmente bom. Eu gosto da escrita, eu gosto da história, eu gosto de tudo. Pra mim, me marcou bastante. E ele é um favoritado. Mas aqui, de fato, tem cenas hot, mas também não achei um hot tão pesado. Foi ok. Mas é isso. Então, no geral, foi um livro ok. Não foi um livro nem incrível, nem muito bom e nem ruim. Foi só ok. E essa é a minha nota. Então, falei que eu ia voltar aqui pra falar pra vocês do que se trata o livro. Aqui a gente vai conhecer a Kate. Ela trabalha em vídeos promocionais para uma empresa. E nas horas vagas dela, ela tem um canal no YouTube, onde meio que ela faz uns documentários bem diferentes, assim. Ela entra em contato com pessoas que, de alguma forma, foi um herói, sabe? Que fez alguma coisa boa na vida, pelo menos um momento grandioso, assim, da pessoa. E aí ela vai na casa da pessoa, grava o cotidiano dessa pessoa e faz a entrevista. Então, enquanto as imagens do cotidiano da pessoa, tipo, ela levantando, fazendo café, indo ao mercado, cozinhando, enfim, ela vai passando o áudio do documentário dela falando sobre aquele momento especial que ela já vivenciou na vida, né? E ela grava esses documentários, ela faz isso por um hobby mesmo, ela gosta de fazer isso. E agora surgiu a oportunidade dela fazer um documentário para a empresa onde ela trabalha, justamente um cara que viralizou na internet porque ele salvou um cachorrinho de uma forma bem heróica. Ela viajava até esse lugar para poder fazer esse documentário. Então ela vai ter que provavelmente entrar no mar, enfim, umas coisas que ela não gosta, ela não sabe nem nadar, mas obviamente que ela não vai contar isso porque ela precisa muito desse emprego e a empresa tá passando um momento difícil, então ela precisa se garantir. Inclusive, aqui atrás do livro tem, né, a sinopse. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais da história, pausa pra vocês verem do que se trata. Ela acabou de encontrar o rapaz que ela vai entrevistar, só que ela não sabe ainda que é ele. E adivinha só, ela tava observando ele, porque ele é um cara muito alto e ele é bonito, né, atraente. Ela tava falando sobre os olhos dele, e que seria pelo formato deles ou pelo leve franzido entre as sobrancelhas. É possível sorrir e franzir a testa ao mesmo tempo? Ai, quem lembra da parte sobre o franzir de testa? Gente, que situação acabou de acontecer. Ela não sabe nadar e ela vai precisar trabalhar com ele. E ela precisa saber nadar pra fazer esse trabalho. E aí, a tia dele é dona do bangalô onde ela tá, do hotelzinho lá onde ela tá. E aí, a tia dele colocou ela pra poder fazer uma aula, tipo, de natação. E quem vai ser o instrutor? Ele vai ser o instrutor dela, dela e das senhorinhas que participam, né, dessas aulas. E ela tá surtando muito porque ela não sabe nadar e ela vai ter que trabalhar com ele. E outra coisa, ela tá de maiô. E ela tem aquele problema com o corpo dela, com a autoestima, com a autoimagem, que a gente já conversou sobre isso. Mas enfim, ela tá passando um momento meio difícil aqui, mas eu ri porque ela falou assim, ó, pensei que poderia morrer, então fiquei decepcionada quando não morri. Simplesmente, ela tava morrendo de vergonha de estar com o maiô. E aí aconteceu uma coisa que agora que ela ficou com umas farpas no bumbum. E adivinha só o que aconteceu? Ela teve que ficar emborcada numa mesa com o bumbum pra cima pra tirarem as farpas do bumbum. E como se não bastasse, gente, imagina quem tá lá fazendo isso. Eu cheguei na página 80 agora e eu tô gostando muito do livro. Até o momento tá muito legal. E, gente, eu já ri tanto com esse livro e eu já fiz várias marcações, dando pra vocês verem direitinho. Mas eu ri muito e também eu entendi a complexidade da situação da Kate. Eu pensava que o problema dela de autoestima, de autoimagem,
fosse só por esses episódios, mas não. Já vem de um processo lá atrás que ela passou. Então, teve uma parte aqui que eu fiquei com muita dó dela. Eu fiquei muito sentida por ela, sabe? E ela é uma pessoa tão incrível, até o momento, pelo menos, porque tem muita água pra rolar ainda aqui. Mas até onde eu li, ela é um ser humano tão querido assim, ela tem um senso de humor muito engraçado, mas é uma pessoa que tem as suas feridas. Então, assim, sabe aquela pessoa que não merecia passar por isso? É bem isso. E eu ri muito, gente, com a situação que aconteceu aqui, que eu comentei com vocês, do bumbum pra cima. Pois bem, e eu já estou amando as interações que ela teve com o rapaz que ela vai entrevistar. Então, assim, tá sendo uma leitura bem legal até o momento. Gente, é 7h30 da noite e até agora eu não peguei no livro pra ler. Mas daqui a pouquinho, depois do jantar, eu vou ler. Aquela hora eu gravei pra vocês meu almoço, pensando que iria conversar com vocês logo após, mostrando a minha leitura. E de repente não deu certo, porque eu não li mais. Mas eu vou pegar daqui a pouco, e hoje como é sexta-feira, então eu vou até mais tarde. Gente, fala sério, ele simplesmente reparou exatamente na cor dos olhos dela. Enfim, aconteceu uma coisa aqui e ele está falando sobre a cor dos olhos dela. E ele falou assim que a cor dos olhos dela não é de cor avelã, e sim cinzas azulados. Aí ela tá tipo assim, não só isso, ela tem uma manchinha no olho e ele percebeu, coisa que o ex dela nunca tinha percebido. E aí, essa manchinha, ele simplesmente foi pesquisar o nome dessa manchinha no olho dela. Qual que era o nome? Finalizei Haters do Amor, e assim, gente, só pra recapitular, hoje é sábado, terminei o livro agora. E vamos lá, foi uma leitura que nas primeiras páginas, como eu falei, eu não gostei tanto. Depois eu comecei a gostar muito, muito, muito. E aí depois eu não gostei tanto como eu achei que eu iria gostar conforme a leitura foi passando. O livro, gente, ficou com 3 estrelas. E assim, 3 estrelas, como eu já falei no livro anterior que eu li, aqui no vlog, que é bom, mas teve vários pontos que não me agradaram, sabe? A história em si é muito boa, que eu acho que trata muito mais sobre o amor próprio, muito mais sobre você aprender a se amar, a você se aceitar, a você olhar você mesma com amor, se tratar com carinho, do que de fato o romance. Eu acho que o foco aqui do romance não foi tanto assim. Teve ali sim essas partes de flerte, teve umas partes muito boas que eu dei uma surtada boa, mas eu não acho que tenha sido o foco principal. Inclusive, eu acho que não foi tão bem explorado esse relacionamento, esse romance. Teve muitos pontos no romance mesmo que me incomodaram, porque eu sou a leitora de romances que gosta daquele amor intenso e que, tipo assim, você faz loucuras pelo amor. E já aqui, não... Enfim, eu não vou falar muito porque eu não quero dar spoiler, mas, enfim, não foi uma das histórias que mais me cativou em termos, né, de romance. Mas a história da personagem principal com o próprio corpo, eu acho que sim, foi muito bom de ler, sabe? Eu acho que foi uma boa evolução. Mas, enfim, no geral mesmo, foi um livro legal, mas não foi nem nada assim que tenha me surpreendido. E engraçado, porque os 2 livros desse vlog foi basicamente isso, né? Porém, eu acho que eu gostei ainda mais... Acho não, eu gostei mais de Confusões do Amor do que desse daqui. Porque Confusões do Amor ele ficou com 3,5 estrelas, né? Esse aqui ficou com 3 estrelas. Mas 3 estrelas não é uma nota péssima. E eu indico. E eu não sou aquela pessoa também que lê romances, livros, que só quero ver o romance. Pelo contrário, eu gosto também de ver essa evolução dos personagens. E é por isso que eu amo tanto os livros da Abby Jimenez, porque ela trata tanto o romance como os personagens como os indivíduos mesmo, sabe? Só que aqui eu achei que o romance não foi tão dos bons assim. E teve personagens que eu gostei muito. A Rue, por exemplo, gente, eu amei essa personagem, uma fofa, uma querida. Mas realmente no final eu acho que não teve o desfecho que eu esperava e nem explorou tanto os pontos que eu acho que deveria ter explorado, sabe? Então, no geral, é isso. Foi um livro ok, foi um livro legal de ler, mas também não foi nada que tenha me cativado ao ponto de eu dar 5 estrelas. E é isso, até o próximo vídeo.